Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Convivendo com as Diferenças. Eu criei esse canal com o intuito de ajudar as pessoas com deficiência. O nosso canal, ele se propõe a orientar familiares, amigos, conhecidos no trato da pessoa com deficiência no seu dia a dia. Então, compartilhem o nosso link, o link do nosso canal, se inscreva no nosso canal, coloque seus comentários. Hoje é o nosso primeiro encontro, mas teremos vários encontros e nós precisamos que vocês coloquem os seus comentários, porque só assim a gente vai poder ajudar o maior número de pessoas com deficiência. Meu nome é Ana Leal, atualmente eu estou aposentada, eu sou professora, mas eu continuo com as pesquisas em torno das deficiências. E aí eu resolvi escrever um livro, mas que na realidade esse livro é um manual de orientação no trato das pessoas com deficiência. Esse primeiro manual, ele é justamente referente à deficiência visual. E nós também teremos outros manuais. Bom, você lendo esse manual, você então terá a oportunidade de saber como lidar, como conduzir no dia a dia uma pessoa com deficiência, seja qual for a deficiência. Então, o nosso canal, ele se propõe a trabalhar através de módulos. O módulo 1 é justamente esse primeiro manual, ou seja, referente à deficiência visual. Os outros módulos, módulo 2, deficiência auditiva, depois nós teremos deficiência física, deficiência mental. Nós trabalharemos também com as múltiplas deficiências. E o que é isso, Ana? É aquela pessoa que tem mais de uma deficiência. Eu trabalhei como professora do ensino especial na rede municipal do Rio de Janeiro. E aí, durante muitos anos, então eu tive a oportunidade de lidar diariamente com vários tipos de deficiência, vários tipos de síndromes, né? E por aí vai. Bom, com isso surgiu o meu interesse pela luta da pessoa com deficiência. Surgiu o meu interesse pelos parentes, pelos amigos, porque a gente vê que a luta é muito grande. Então, por que não fazer alguma coisa em prol dessas pessoas, em prol das pessoas com deficiência? Por quê? Porque essas pessoas com deficiência são pessoas iguais
a nós. Todos nós somos iguais. O que acontece? A pessoa, quando ela tem uma ou mais deficiência, ela fica limitada. Mas não limita a pessoa totalmente. Limita em alguns aspectos. Por pior que seja o caso. A não ser que exista, assim, uma questão, um comprometimento mental. Aí, realmente, como eu já tive alunos que realmente, posso dizer, que eu acho que ele nem sabia que ele existia. Então, aí realmente, aí já é um outro campo, aí é realmente muito difícil. Mas eu gostaria também de colocar para vocês a questão da escola especial e a escola regular, ou seja, a diferença. A escola especial, ela basicamente vai trabalhar com as deficiências, as síndromes, né? Já a escola regular, não. Tem lá a escola normal, que a gente chama de escola regular, e dentro da escola regular, nós vamos encontrar o quê? Nós vamos encontrar classes especiais. Uma turminha de DA, deficiente auditivo, uma turminha de DV, deficiente visual, e por aí vai. Entende? Então, essa é a diferença. E digo mais, aqui no Rio de Janeiro, nós só temos 5 escolas especiais. Bom, vamos trabalhar mais agora a questão da deficiência. Existem 2 tipos de modalidade da deficiência. Ou seja, ou a criança nasce com a deficiência ou ela adquire essa deficiência. Ela pode, numa fase adulta, ela pode adquirir uma deficiência ou mais, depende do caso. Eu vou contar aqui para vocês um caso que é real. Eu tenho um conhecido que ele estava numa partida de futebol e aí ele levou uma bolada no rosto. Ele ficou cego das 2 vistas, das 2. Passou-se um tempo, ele leva outra bolada. E aí o que acontece? Ele, fica deficiente auditivo. Então, isso aí é um caso característico de surdo-cegueira. Nós temos, na realidade, 4 modalidades de surdo-cegueira, mas isso, mais adiante, nós vamos ter a oportunidade de comentar, falar, nós vermos essa questão da surdo-cegueira. E ele até precisa usar aparelho, senão ele não consegue escutar nada, tá? Então, é como eu disse, é um caso de surdo-cegueira. Bom, e aí a gente pergunta, como é que a gente pode lidar no dia a dia com uma pessoa com deficiência? Veja só, o caso desse rapaz que da noite para o dia ele ficou com 2 deficiências, né? Não é também muito fácil. Então, a gente precisa aprender a lidar, a conduzir
uma pessoa com deficiência. Quer ver um exemplo que é muito comum? Você está na rua, aí você está lá no sinal de trânsito, lá no sinal. Você vai atravessar a rua, mas antes, de repente, surge uma pessoa cega ao seu lado. Aí ela te pede ajuda para você atravessá-la. E aí, o que você vai fazer? Você vai segurar o antebraço dela ou ela vai segurar o seu antebraço? Você sabe? Então, meus amigos, existem N situações com relação à deficiência. Nós precisamos aprender. Ah, Ana, mas isso é uma coisa fácil. Não é não. Não é mesmo. Você precisa saber. Aparentemente, parece uma coisa fácil, mas não é. E eu posso falar não só como professora, mas também porque eu convivo 32 anos com uma pessoa deficiente. Então, eu tive também que aprender. Não é uma coisa muito fácil. Bom, quando uma pessoa se torna deficiente, ou quando ela adquire uma ou mais deficiências, o que acontece? Um acidente, eventualmente, um acidente. A gente está acostumado a ter aquela pessoa ali ao nosso lado sem nenhum tipo de deficiência. De repente ela fica até com 2 deficiências. E aí? Nós vamos ter que aprender a lidar com uma outra realidade. Mas só que essa outra realidade é pra gente que vai lidar com a pessoa com deficiência, e a pessoa com deficiência, ela também vai ter que se adaptar a uma outra realidade. E o pior, o que é horrível é quando a gente não sabe como lidar com aquela deficiência. É horrível para a pessoa que está com a deficiência. Por quê? Porque a pessoa vai se sentir insegura, ela vai ter medo, ela vai entrar em pânico, ela não vai ter confiança. E você, já sabendo lidar com a deficiência, isso vai transmitir segurança, vai transmitir estabilidade para a pessoa com deficiência. Então, é importante. E aqui no canal, nós teremos a oportunidade de conhecermos muitos assuntos referentes ao dia a dia de uma pessoa com deficiência. Nós teremos até a oportunidade de conhecermos o mercado de trabalho para pessoas com deficiência. Então vai ser assim um trabalho bem abrangente com relação à deficiência. Aí vocês vão me dizer assim, Ana, então o que nós precisamos fazer? A primeira coisa, as orientações preliminares. Olha, as orientações preliminares, elas começam lá na maternidade.
quando o bebê nasce. Quando o bebê nasce, existem 2 testes importantíssimos, que é o teste do pezinho e o teste do olhinho. O teste do pezinho, nós também mais adiante vamos trabalhar com os testes. O teste do pezinho, ele vai diagnosticar precocemente se existe, vamos dizer assim, se existe alguma doença com aquele bebê, né? O teste do pezinho, ele tem a facilidade, né? Ele é utilizado para detectar vários tipos de doenças. Aí nós vamos para o teste do olhinho. Também é importantíssimo. Por quê? Porque ele vai detectar se o bebê tem alguma doença ocular. Normalmente, o que ele detecta? Uma doença ocular uma catarata congênita. Detectando a catarata congênita, aí o médico vai, que é o especialista, ele vai ver, no caso o oftalmo, né, o oftalmologista, ele vai ver se vai haver necessidade de operar, qual o tratamento, qual a medicação. Então aí nós estamos nas orientações preliminares assim que o bebê nasce. A catarata congênita. Nós também, como eu disse, nós vamos trabalhar com a catarata congênita. E aí, você pode virar para mim e dizer assim, eu só conheço catarata. Catarata congênita eu não conheço. Não se preocupe, é uma doença ocular que nós vamos ter a oportunidade de trabalhar. E aí, o médico, dependendo lá da questão da doença ocular, que também nós vamos ver mais tarde a questão da baixa visão ou visão subnormal, como queiram, o médico, então, os tratamentos, o que será necessário, né? Será necessário a criança ir para um centro de reabilitação, porque tem vários tipos de tratamento. Será necessário recursos, adaptações. Tudo isso eu estou me referindo aqui a uma doença ocular. Então, meus amigos, essas orientações que o canal Convivendo se propõe, como eu já falei também anteriormente, essas orientações para todos os familiares, para os amigos, para os conhecidos, até para aquela pessoa que não convive com uma pessoa com deficiência, mas de repente ela está no trabalho dela, trabalho profissional, e vem trabalhar uma pessoa com deficiência. E aí? Como é que se lida? Não é? Então, é realmente importante você saber como lidar. Você está atento a todas essas orientações. E no tocante à doença ocular, uma baixa visão, a cegueira, tem a cegueira e tem a baixa visão. O médico também, uma outra orientação. Eu vou ao oftalmologista. Muito bem. Se tratar de baixa visão, você vai ter que procurar um oftalmologista especializado em baixa visão. E aí sim ele vai saber como tratar. A gente sabe, né? A área médica tem as suas
especialidades, né? Especializações. Então, precisa, mais uma orientação, que seja um especialista naquele assunto. Essas orientações também servem a nível escolar, porque veja bem, nós temos os professores do ensino especial. Os professores do ensino especial, o tempo todo, eles são submetidos a cursos de capacitação para saber como lidar. Não é simplesmente ter um aluno em sala de aula, entende? Então, tem que realmente saber. E aí, eu faço mais uma pergunta a vocês. De repente, adentra a um estabelecimento comercial ou uma instituição religiosa, seja lá onde for, uma pessoa com deficiência. Como vai essa pessoa com deficiência vai ser recebida nesse estabelecimento? Será que nesse estabelecimento tem uma pessoa preparada para receber pessoas com deficiência? Será que nesse estabelecimento tem acessibilidade? Então, gente, a acessibilidade é um outro assunto que nós vamos trabalhar também aqui no canal. A acessibilidade é importantíssima. E normalmente nós não vemos todos os estabelecimentos com acessibilidade. Acessibilidade é um direito da pessoa com deficiência. Acessibilidade é uma lei. Então, por exemplo, uma pessoa cega, ela tanto faz, ela pode estar dentro de um estabelecimento como ela está andando na rua. Para facilitar, existe uma acessibilidade que muitos dos senhores conhecem, que é aquele chão diferenciado. É um chão que tem umas rodelinhas em alto relevo. Aquilo ali é para facilitar a pessoa cega ou com baixa visão a se guiar. Então, é um direito. E nós temos as normas da ABNT que vai determinar todo tipo de acessibilidade. Por exemplo, como que deve ser um elevador com acessibilidade, como deve ser uma escada com acessibilidade e por aí vai. Tudo muito, as medidas, tudo muito detalhado. Mas, como sempre, é uma lei e muitas leis não são cumpridas. E com relação à pessoa com deficiência, muitas leis não são cumpridas. Meus amigos, que vê uma questão, uma pessoa com deficiência física, ela vai a um cartório. Chegando lá, o funcionário fala assim para ela: olha, para a senhora fazer esse registro, tem que ser no segundo andar. Só que esse segundo andar só tem escada. Como é que uma pessoa de cadeira de rodas vai conseguir subir uma escada? Não tem uma rampa de acesso, não tem um elevador, não tem uma tecnologia assistiva, que é um dispositivo que se coloca na cadeira de rodas
junto ao corrimão da escada e vai subindo. E aí? Como resolver essa questão? Então, a questão da acessibilidade é importantíssima. E aqui no nosso canal, nós vamos ter entrevistas, nós vamos ter vídeos, nós vamos ter pessoas com deficiência falando do seu dia a dia, como é o seu dia a dia, com relação a doenças oculares e outras doenças, como a primeira nós vamos trabalhar com a deficiência visual, nós vamos ter médicos falando sobre essas doenças oculares, nós vamos falar sobre e mostrar também recursos materiais. Nós vamos também falar sobre as tecnologias assistivas, que também é super importante. Enfim, uma gama assim, de assuntos pertinentes às deficiências. E agora uma coisa para finalizar o nosso primeiro encontro, eu quero frisar bem a questão da família. A família é a base para uma pessoa com deficiência. Na realidade, ela é uma base para todos, mas a pessoa com deficiência, ela precisa ser estimulada por essa família. Ela precisa ser amada, ela precisa ser apoiada, entende? Então, a família é imprescindível para a pessoa com deficiência. Mas, Ana, e quem não tem família? Aí nós vamos ver mais adiante, tá bom? Então, meus amigos, nós hoje vamos parar por aqui e espero que vocês estejam no nosso próximo encontro e não esqueçam de deixar o seu like, de tecer os seus comentários, o que vocês acharam desse nosso primeiro encontro, quais são as perspectivas, podem até começar a colocar dúvidas, né? Como eu disse, nós vamos começar com a deficiência visual. Se inscreva no nosso canal, compartilhe com as outras pessoas o nosso link. Tudo bem? Então, até o próximo encontro. Fiquem todos com Deus.